Fica aqui comigo e bora lá! Só deixa eu lembrar onde é que eu coloquei a caneta, né? Onde é que tá a caneta? Achei! Bom, galera, pra vocês que não lembram ou se é a sua primeira vez aqui, esse número aqui, que vai estar em todas as questões, ele é o número que a questão tem dentro dos simulados da Top Invest. Então, se você quiser aprofundar na explicação, você procura lá nos nossos simulados esta questão, este número aqui, beleza? Então, essa questãozinha aqui, né, Sistema Financeiro Nacional, é bem simples. O conjunto de instituições que pertencem, né, são pertencentes ao Sistema Financeiro Nacional, ao SFN, é denominado o quê? Mercado de crédito, mercado financeiro, de capitais ou monetário, né? Então, se a gente está falando do Sistema Financeiro Nacional, deixa eu botar aqui e mudar a caneta, né? Que eu gosto dessa daqui, ó. O conjunto de instituições que pertencem ao Sistema Financeiro Nacional é denominado de mercado de crédito? Não. Né? Por mais que elas possam considerar operações envolvendo crédito, não é o mercado de crédito. É a letra B? Mercado financeiro? O pessoal tá respondendo certo aqui, né? Então, todas as questões eu quero ver vocês respondendo aqui no chat, interagindo com a gente, né? Mercado financeiro? Verdade, tá? Porque é o conjunto de instituições, mesmo aquelas que fazem parte do mercado de capitais, monetário, fornecem também, fazem parte ali das operações de crédito, todos eles pertencem ao Sistema Financeiro Nacional. Então a letra B aqui pra gente tá correta. Mercado de capitais, percebe que é bem restritivo apenas essas instituições que operam dentro do mercado de capitais. Tá errado. E monetário, né, também está errado, né? Essa aqui é aquela questão que você pode ver na sua prova, tá? Só confirmando aqui, letra B, resposta correta, que você para assim pensando, não é verdade que caiu essa questão aqui pra mim, né? Tá fácil demais para ser verdade a resposta, mas pode cair sim questões assim lá na sua prova, então presta atenção nas coisas simples também, tá? E essa aqui a gente vai lembrar do seguinte, dentro do Sistema Financeiro Nacional, vamos até grifar aqui, ó, Financeiro Nacional, a gente tem um órgão máximo que é quem vai ditar as regras, as normas, vai dizer como que deve ser, tá? E aí aqui em cima a gente tem este órgão máximo, que é o Conselho Monetário Nacional, tá? Abaixo dele a gente vai ter o Banco Central do Brasil, para as regras, né, envolvendo o Sistema Financeiro Nacional, ele vai executar tudo que o CMN disser, e quanto ao mercado ali de títulos e valores mobiliários, a gente vai ter a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Então eles são meio que irmãos esse aqui, e o CMN é quem manda em tudo, né? Eles têm que obedecer e trabalhar e fazer cumprir estas regras. E aí abaixo deles, claro, a gente tem as instituições que vão operar, vão fazer girar, como corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos múltiplos, outras sociedades. Mas o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional é quem? É a CVM? Não, tá? É a Secretaria da Receita Federal? Também não. É o Ministério da Fazenda? Não, mas sim o nosso Conselho Monetário Nacional, né? E sempre lembrando que o CMN, ele não coloca a mão na massa, ele não trabalha para fazer cumprir, ele simplesmente dá as regras, as normas de como as coisas devem acontecer. E aí abaixo dele, como a gente tem aqui, a CVM, o Banco Central, cada um vai atuar na sua respectiva área para fazer cumprir essas determinações do Conselho Monetário Nacional, né? Correto aqui pra gente a alternativa letra D. Próxima questão fala o seguinte, são entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional. Então, a gente tem as entidades que são chamadas de normativas, tá? Que são os conselhos. Como assim? É o Conselho Monetário Nacional no âmbito do Sistema Financeiro Nacional como um todo, no âmbito das entidades abertas de previdência complementar, a gente tem o Conselho Nacional de Seguros Privados, e no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar, né, os fundos de pensão, a gente tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar, beleza? E abaixo de cada um desses a gente vai ter os supervisores, né, supervisores, que são os órgãos que vão atuar fiscalizando o mercado para
que as determinações desses conselhos, normas, etc., sejam efetivamente cumpridas. No caso do Sistema Financeiro Nacional, o órgão máximo a gente sabe que é o CMN. E abaixo dele a gente tem o Banco Central do Brasil e a CVM. No caso do âmbito dos seguros privados, a gente tem a SUSEP, tá? E do CNPC a gente vai ter quem? A Previc, tá? Então, nesse caso, tudo isso vai, de certa forma, envolver o Sistema Financeiro Nacional. Mas a gente quer saber aqui somente as supervisoras, né? Sem restringir em um setor específico. Ah, só de seguro aberto, só de seguro fechado, beleza? Então, letra A, Banco Central, CMN e CVM. Não, aqui a gente tem apenas normativo o Conselho Monetário Nacional. Então está errada a letra A. Letra B, CMN, Bolsa de Valores, poxa, a B3 é até uma entidade privada, né? E o Banco Central também está errado. E aqui na letra C a gente tem os normativos, tá? Mas os supervisores são todos aqueles que vão cumprir as diretrizes, normas, etc., regras, né? Que os normativos trazem ao mercado, que é o Banco Central e a CVM no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, com o Conselho Monetário Nacional, a Previc com o Conselho Nacional de Previdência Complementar e a SUSEP com o Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, para a gente correta aqui, é a letra D, beleza? Fica esperto, tá? Mas olha só, dei uma olhada aqui de relance, a gente tem quase 500 pessoas assistindo e somente 87 likes. Pô, pessoal, deixa o like aí, né? Ajuda muito a gente a continuar trazendo esses conteúdos aqui para vocês. Uma prova ao vivo, né? Isso aqui vai durar quase 2 horas. Eu tô correndo risco de ficar preso no prédio pra gente entregar esse grande conteúdo aqui pra vocês, que vai ajudar muito, principalmente quem vai fazer a prova durante a semana, beleza? Sem contar que é uma segunda-feira, né? Então, vamos lá. Próxima questão fala o seguinte, né? Após a entrada em vigor da Lei Complementar número 179 de 2021, sabe qual que é essa lei? A lei que trouxe a autonomia ao Banco Central do Brasil. Podemos afirmar como correto sobre o Bacen. Então ele tirou algumas funções do CMN e trouxe também algumas funções novas para o Banco Central do Brasil. Então o que é correto aqui, tá? Ele vai ser composto de 4 membros? Não, a gente vai ter sempre o presidente e 8 diretores, sendo que um diretor pode ocupar mais de uma diretoria. Então a gente vai ter sempre 9 o presidente e mais 8 diretores, tá? Mas nem por isso significa que a gente vai ter 8 diretorias, né? Porque 8 diretores, perdão, é o presidente e 8 diretorias, mas isso não significa que a gente vai ter 8 diretores, porque um diretor pode ocupar mais de uma cadeira, tá? Sempre é obrigado a conceder autorização para novas instituições financeiras? Não, isso é uma função do Bacen, mas não é uma obrigação. Se a instituição, a corretora, a distribuidora, banco, sociedade, ela cumprir com as regras necessárias para conseguir a autorização de operar como uma instituição financeira, será concedido, mas não é uma obrigação. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia? Não existe mais o Ministério da Economia, né? Agora a gente tem o Ministério da Fazenda, tá? Mas também ele não é vinculado, né? Quando a gente tinha ali o Ministério da Economia. Por quê? Porque ela é a lei de autonomia do Banco Central. Ele é uma autarquia de natureza especial, não vinculada a nenhuma outra instituição. Por isso que a gente chama de autonomia, tá? Mas a correta aqui é que o Banco Central ele pode emitir o papel moeda tendo autonomia, isso aí, para decidir sobre o volume e momento, né? E tudo isso aqui para que ele consiga, na letra A, cumprir a sua principal função, tá? Antes de mais nada, a única função que o Banco Central deve seguir é manter a inflação sob controle. Depois de estar em controle, ele pode fazer os secundários, fomentar o pleno emprego e outras funções que são secundárias, tá? Mas a principal é manter a inflação sob controle, tá? E isso, claro, envolve emitir papel moeda, porque quanto mais dinheiro a gente tem em circulação, menos ele vale, porque a gente tem uma abundância em circulação. Beleza? Lembra sempre disso aqui, tá? Então, letra A, nossa resposta correta. Próxima questão. Opa, não pulou aqui. Próxima questão. Olha aí. Trata-se de uma função
do nosso Banco Central do Brasil, né? Do Bacen. Então, definir a meta da inflação? Não, quem define a meta da inflação é o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central vai ter que implementar as políticas monetárias para fazer cumprir e deixar a inflação dentro da meta. Nos últimos anos a gente viu que o presidente do Banco Central ele teve que escrever uma carta, né, com os motivos, né, que não foi possível manter a inflação sob controle e endereçar lá para o nosso presidente do Conselho Monetário Nacional, tá? Então, temos isso. Coordenar a política cambial? Não, ele não coordena a política cambial, tá? Fiscalizar as instituições financeiras? Parece que sim, tá? E coordenar a política monetária? Qual que é a nossa resposta correta aqui, tá? De todas elas, a única que é uma execução de fato é a fiscalização das instituições financeiras. Por isso que a gente fala que o Banco Central do Brasil ele é o pai e a mãe de toda a instituição financeira que a gente tem. Porque antes mesmo de sequer alguém pensar em abrir uma instituição financeira, um banco, vou abrir uma corretora, precisa ter autorização do Banco Central para isso, para que de fato possa existir e operar. Beleza? As outras são ali mais questões de, vamos dizer como é que faz e o supervisor vai ter que executar, beleza? Então, correto aqui pra gente a alternativa letra B, certinho? Próxima questão, sobre a CVM, né? Comissão de Valores Mobiliários, tá? Lembrando sempre que pode cair para você uma questão perguntando quem que fiscaliza as instituições financeiras. E pode ter lá a alternativa de Banco Central e CVM. Se tiver apenas uma alternativa, você lembra sempre que a corretora e a distribuidora de títulos e valores imobiliários, antes de mais nada, ela é uma instituição financeira. Presta atenção na explicação, tá? Antes de mais nada, uma corretora, uma distribuidora, ela é uma instituição financeira. Então, se na questão trouxer para você única e exclusivamente uma possibilidade, Bacen, CVM, CNSP, SUSEP, lembra disso. Instituição financeira, quem fiscaliza é o Banco Central. Mas se trouxer para você duas possibilidades, CVM e Bacen, você lembra que, beleza, uma corretora e uma distribuidora, elas são instituições financeiras e realizam operações envolvendo títulos e valores mobiliários, que é a única coisa que a CVM dá pitaco. Ela só vai dar pitaco em operações que envolvem títulos e valores mobiliários, beleza? Então, tanto o Bacen quanto a CVM vão fiscalizar. Só que o Bacen vai fiscalizar a instituição, ou seja, sem eu ter a autorização do Bacen, a instituição não pode existir, então dessa forma a CVM não poderia fiscalizar. E se ela tem autorização para existir e operar, a CVM vai fiscalizar as operações envolvendo títulos e valores mobiliários, derivativos, fundos de investimento, compra e venda de ações, esse tipo de coisa. Beleza? Então, letra A, autoriza o funcionamento das instituições financeiras? Não, quem faz isso aqui é o Banco Central do Brasil. Letra B, fiscaliza as companhias abertas, né? O que é uma companhia aberta? É aquela companhia que faz um IPO, né? Que ela faz a sua oferta pública inicial, se torna uma companhia com ações listadas, né? E suas ações admitidas à negociação na B3. Logo, essas ações elas são consideradas como valores mobiliários, tá? Então, enquanto emissoras de valores mobiliários, verdade, nesse caso a CVM vai fiscalizar sim as companhias abertas. Define as taxas mínimas e máximas relativas à oxigenação e distribuição de ofertas públicas de ações? Não, ela não vai definir isso aqui e regula sociedades por cotas de responsabilidade limitada. Mas tá errado, né? E sim, as sociedades anônimas, tá? De capital aberto que possuem suas ações, seus títulos admitidos à negociação no mercado de títulos e valores imobiliários. No caso, tá? Bolsa de valores. Certo? Correto aqui pra gente, então, a alternativa letra B. Próxima questão. Ó, aí já mudamos de módulo, né? Então, a legislação referente ao crime de lavagem de dinheiro postula que, tá? Então, isso aqui a gente está falando lá da Lei 9613 de 98, que criou pra gente o COAF, né? O Conselho de Atividades Financeiras, que é a instituição que tem a designação de investigar, né? E trabalhar para encontrar se existem ou não indícios de lavagem de dinheiro. Então, Lei 9613 de 98 trouxe o COAF e também trouxe para a gente, né, o conceito de lavagem de dinheiro e todas essas questões
envolvendo crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então ele postula que ganhar presentes dos clientes pode ser considerado lavagem de dinheiro? Não, né? Não é uma lavagem de dinheiro. Você prestou o bom serviço lá para o cliente, tá? Algumas situações podem considerar talvez um conflito de interesse, né? E no caso do agente autônomo de investimentos, ele não pode receber nada do cliente, tá? E tem até um caso histórico de um assessor que uma vez recebeu um carro do cliente porque ajudou o cara a ter uma grande rentabilidade. O cara ficou feliz, vou te dar um carro, né? Não pode. Ele não pode receber nada além do que for o repasse do escritório da corretora, tá? Os crimes são afiançáveis e permitem liberdade provisória? Não, não pode ter liberdade provisória. Uma prática ilícita contra o mercado financeiro e sistema financeiro nacional que pode trazer muito risco. Imagina quebrar um banco, né, e não ser resgatado por outro, adquirido por outro, né? Então poderia quebrar todo o sistema financeiro nacional. Não pode, né, ter liberdade provisória e muito menos receber fiança para voltar e ser solto, tá? A obtenção de proveito específico é exigida para caracterizar o crime? Não, né? Simplesmente a gente tem o caso de que quem soube de alguém que praticou e não avisou as instituições, ou simplesmente mudou a origem do dinheiro, ocultou a verdadeira origem, a verdadeira fonte, é tudo que a gente precisa para que essa pessoa e todos os que sabiam e não comunicaram, desde que devidamente provado, possam ser também imputados à mesma penalidade. Então a letra A aqui, ó, a simples ocultação ou dissimulação de valores é suficiente para que possa então ser cumprida a exigência punitiva e serem aplicadas as penalidades, tá? Não me lembro o artigo que está escrito isso, também você não tem que lembrar, mas se você quiser pesquisar lá a título de curiosidade na lei, tá aqui para você, beleza? Então letra A pra gente é a resposta correta. Opa, não mudou aqui? Ué, o que aconteceu? Olha aí, o que aconteceu aqui? Vamos voltar. 7. Não estava funcionando a caneta, né? 8. Quem viu a resposta viu, quem não viu não vê mais. Vai ver sim, porque a gente vai falar aqui para vocês, tá? Então, a respeito dos crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores, o autor da infração está sujeito à pena de... Então, como eu falei agora há pouco, Lei 9613 de 98, tá? É a que trata sobre os crimes de lavagem de dinheiro. Então, é apenas uma advertência, ó, você fez uma coisa errada que poderia ter quebrado todo o sistema financeiro nacional. Tô te avisando para não fazer mais. É isso? Não, é muito pouco. É uma multa apenas, ó, você fez uma coisa errada, tá? Vamos aplicar aqui uma penalidade, uma multa, você vai ter que pagar pra gente aqui. É apenas isso? Não é tão brando, né, pessoal? Advertência e multa? Não, mas sim uma multa, certo? E uma reclusão, ou seja, vai ser preso, vai ficar lá guardadinho, como a gente fala, né, por fora, e também, como é um crime muito grave, não é afiançável, ou seja, não é só pagar uma fiança que está livre, não, vai ter que cumprir lá um tempo, tá, de cadeia, atrás das grades, e além disso, vai ter que pagar uma multa, tá, essa multa não pode ser superior ao valor de 20 milhões de reais, ou seja, tem uma outra regra que fala o seguinte, a multa é limitada ao teto máximo de 20 milhões de reais ou o dobro do que foi comprovado que o autor do crime recebeu. Então lembra sempre disso. Isso aqui, 20 milhões, é o máximo que pode ser cobrado. Ah, mas foi estipulado que eles ganharam lá com atividade ilícita 40 milhões de reais. O que isso significa? Eu vou ter que pagar até o dobro disso? Não, porque isso aqui é o máximo. Ah, mas foi dito que eles ganharam lá 5 milhões de reais com essa atividade ilícita. O que vai acontecer? Pode ser aplicado o dobro do que eles receberam, né, comprovadamente ali, por meio da execução dessa atividade ilícita. O que isso significa? Que os 5 milhões, se for aplicado esta prática aqui de cobrar o dobro, eles teriam que pagar 10 milhões de reais por ter praticado esse crime, beleza? Então tá aqui pra gente, reclusão e multa, fica atento nas dicas que eu tô passando aqui, não só no enunciado, nas alternativas da questão, presta atenção no que eu tô falando, porque tem muita informação importante aqui pra vocês, que eu sei que estão aqui com a gente, porque vão fazer a prova nessa semana. Já vi algumas pessoas aqui falando que vão fazer a prova amanhã, depois de amanhã, então presta atenção, beleza? Fica aqui comigo.
Vamos para a próxima questão aqui, ó. Ó, isso aqui é fácil. Quem estava agora há pouco, né, acompanhando desde o início, de preferência, sabe a resposta dessa questão. Principal órgão de combate à lavagem de dinheiro, criado a partir da Lei 9613 de 98, é quem? Secretaria da Receita Federal, que compete então a verificar a sonegação de impostos, tanto de pessoa física quanto jurídica. Poxa, Receita Federal e a Secretaria existem muito antes dessa lei. Então quer dizer que antes dela não existia imposto? Que maravilha! Errado. Ela existe há bastante tempo. Banco Central também existe há muito tempo. A auditoria interna do banco obrigada a fiscalizar depósitos em excesso que não conseguem demonstrar a origem do recurso? Não, tá? Você, como profissional de uma instituição financeira, você vai ter como uma das suas obrigações constatar, né, verificar se aquele cliente ele tem depósitos, movimentações, né, que são de acordo com a renda que ele declarou na hora de abertura de uma conta, por exemplo. Se não tiver, você vai ter que comunicar, né, ao órgão aqui, que é a nossa letra D, o COAF, depois de levantar mais informações sobre de onde que saiu esse dinheiro, beleza? Fica esperto nisso, beleza? Letra D é a nossa resposta correta. O principal órgão para combater a lavagem de dinheiro, criado pela Lei 9613 que a gente falou anteriormente, é o COAF, né? O Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Certinho? Próxima questão. Aí a gente tem o processo de lavagem de dinheiro, né? Um procedimento, pessoal, é muito inteligente. A fase, então, aqui que a questão quer saber, onde o recurso volta para a economia com aparência de dinheiro limpo, é chamado de. Então, a gente tem um macete para isso aqui, que é o COI. Tá? Mas não é o COE, o produto, é o COI, que é a colocação, a ocultação e a integração. Na colocação, você vai ter lá, então, esse dinheiro de origem ilícita, né? Você vai trabalhar com ele, fazer ele girar na economia, para que seja possível ocultá-lo, que seria a segunda etapa. Então, você coloca ele para girar, depois você oculta ele e depois você reintegra de volta com uma origem, né? Como se tivesse um dinheiro ilícito. O que as pessoas fazem, né? É o seguinte, temos aqui um dinheiro, uma empresa A, tá? A empresa A, ela olha lá, poxa, mas a empresa B, ela tem uma atividade que é semelhante à minha. E a gente tem também a empresa C, que também tem uma atividade que é semelhante à minha e semelhante à da empresa B. E a gente tem a empresa D também, né? Olha só que bacana. O que eles fazem? Eles colocam esse dinheiro em circulação para girar, né? Colocam em diversas contas, né? Aí entra os famosos laranjas, né? Que são utilizados ali. E depois eles fazem isso girar, vão comprando outras empresas, né? Com diferentes contas, depois vão ocultando por meio da atividade, e depois eles integram de volta na economia com aparência de recurso lícito, tá? O que eles fazem é muitas vezes, de fato, vincular essas empresas para que seja mais difícil de rastrear e que eles consigam, então, legalizar este recurso, beleza? Então, na colocação, eles colocam ali o dinheiro para girar, na ocultação, eles fazem ali operações complexas para dificultar o rastreamento e na integração, eles trazem de volta, tá? Só que essa operação, essa fase onde eles trazem de volta, eles integram de novo o dinheiro na economia com origem lícita e não mais ilícita. Correto aqui pra gente a letra A, beleza? Então, normalmente eles integram, né, essas operações de empresas que sejam semelhantes para dificultar o rastreamento, para que não sejam localizados, né? Então, letra A aqui pra gente a resposta correta. Essa aqui, eu vou deixar vocês ler um pouquinho enquanto eu vou tomar uma água, né? Porque eu tô com a garganta meio seca, né? Tô passando aqui, ó, sprayzinho de mel, própolis e gengibre pra voltar a conseguir falar, tá? E pessoal, 266 likes, 610 pessoas ao vivo aqui com a gente. 615 agora. Deixe seu like aí, né? Não custa nada, é só apertar o botãozinho. Não vai cair o seu dedo, mas você vai ajudar a gente a entender se vocês gostam ou não deste conteúdo que a gente traz, né? Desse tipo de conteúdo que a gente traz. Então, não constitui uma finalidade do COAF, né? Do Conselho de Atividades de Controle, né? Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Sempre confundo o nome do COAF. Então, não constitui uma finalidade dele.
Coordenar mecanismos de combate à ocultação de bens, direitos e valores? Não. É uma das suas atividades, sim, tá? Tá errado a letra D porque ela é verdadeira, certo? Então ele vai ter que coordenar, sim, isso, depois de ser comunicado por você, profissional, que talvez o cliente XYZ esteja envolvido com lavagem de dinheiro, tá? Então ele vai coordenar esses mecanismos para encontrar de fato. Aplicar penas administrativas, verdade, é uma função dele também. Identificação de ocorrências de suspeitas de atividades ilícitas. Quem é que identifica? É você, profissional, que está lá na ponta, tá? E aí depois você vai ter que comunicar para o COAF se constatar que existe alguma atividade ilícita, né? Então ele não vai identificar isso lá na ponta, ele somente vai agir depois de receber uma comunicação de uma possibilidade. Mas regulação da atividade de mediação e distribuição, tá? Isso aqui é a nossa resposta correta da questão. Não é uma das funções, finalidades do COAF, né? Ele não vai regulamentar isso. Ele vai trabalhar para encontrar os responsáveis por atividades ilícitas ligadas, então, com a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, né? Identificação de ocorrências suspeitas, quem vai fazer isso é o profissional que vai lá e percebe. Ele que vai identificar, certo? Talvez você possa se confundir nessa alternativa, tá? Mas ele não tem essa finalidade. Ah, vou olhar lá as operações do Gabriel, da Natasha, do Kleber e vou constatar que existe uma atividade ilícita. Não, quem vai fazer isso é o gerente de contas, o assessor de investimentos, o consultor de investimentos, que tá lá com aquele cliente e vê, poxa, mas a sua renda aqui, né, tá incompatível com o que você movimenta mensalmente. Vamos prestar um pouquinho mais de atenção aqui para ver se não tem nenhum tipo de ilícito, tá? Opa! Mas regular a atividade de mediar e distribuir operações, né, produtos financeiros no mercado, isso não é uma função do COAF, tá? Então, tá aqui pra gente, não é a função dele, a letra A. Próxima questão. Supondo que o indivíduo tenha sido judicialmente condenado ao pagamento de multa de 50 milhões de reais, qual será de fato o valor que será pago a título de multa aplicada pelo COAF em caso de condenação por crime de lavagem de dinheiro, tá? Então vamos lembrar o que a gente falou. Lei 9613 de 98, eu não me lembro o artigo em específico, mas a regra é o seguinte: o dobro da vantagem ilícita obtida, limitado sempre a 20 milhões de reais na letra A. Ah, mas eu obtive 50, eu vou pagar 100? Não, é limitado, a lei trouxe pra gente essa limitação de 20 milhões de reais. Então, mesmo que ele tenha obtido 100 bilhão, assim dizendo, o máximo que será pago são 20 milhões de reais na letra A, beleza? Lembra sempre disso. Próxima questão, tá? Um operador de caixa de um banco teve as seguintes situações na agência hoje. E antes de você ler as afirmativas nesse tipo de questão, você vai fazer o seguinte: ler o que ele está pedindo embaixo. Dos cenários acima, qual se caracteriza por uma suspeita de lavagem de dinheiro, tá? Então lê sempre, quando tiver afirmativas, o que a questão está pedindo, tá certo? Então vamos lá. Primeira ali afirmativa. O dono de uma banca de jornal vizinho da agência fez um depósito de 8 mil reais em espécie. Ele depositou 8 mil reais em papel moeda, não está aparecendo aqui, né? Mas em notas, né, pequenas, na conta PJ da banca. Então ele não depositou na pessoa física, ele depositou no CNPJ que representa lá na conta, né, que representa o CNPJ da banca. Isso, pessoal, se caracteriza como uma operação suspeita de lavagem de dinheiro? Poxa, é vizinho da agência. Ele tem uma banca. Ah, quanto custa um jornal? Ele deve vender outras coisas, né? Não sei quanto custa na cidade de vocês. Lá na minha cidade natal, acho que custava uns 2, 5 reais a última vez que eu vi. Hoje deve estar mais, tá? Mas enfim, é vizinho da agência. E ele depositou na conta da PJ. Seria suspeito se ele tivesse depositado na conta da pessoa física. Então esse aqui não constitui, tá? Olha só. Uma pessoa física deposita aqui R$ 9.800 na conta PJ de uma joalheria que é cliente da agência. Por que ele depositou esse valor para a PJ, para a joalheria,
tá? Se ele poderia ter pago diretamente para a joalheria. Aí você tem que ligar o alerta. Isso aqui talvez faça sentido, porque ele não está dizendo pra gente no enunciado, tá? Na alternativa, na afirmativa, que é o sócio, que é o dono da joalheria que está depositando. É simplesmente uma pessoa física. Pode ser uma pessoa que não tenha nada a ver, ou que esteja utilizando, né, até mesmo aquela empresa, a joalheria, para tentar ocultar algum dinheiro, né? Com, claro, um acordo entre o dono lá da joalheria, até mesmo porque empresas, né, que comercializam joias e metais, elas estão dentro do rol, tá? Que vai ter que ter um olho a mais, tá? Uma investigação maior por conta dos metais preciosos, tá? Então, isso aqui caracteriza assim. Aí a gente tem a 3. Uma mulher que vende cosméticos e lingeries pela internet depositou 30 mil reais em espécie em sua conta pessoa física. Poxa, se ela vende pela internet e depositou esse valor, ela tem que ter uma PJ. Por que ela depositou na conta pessoa física? Tem que sim dar uma olhada mais a fundo, porque talvez possa existir aqui uma pessoa sendo, os famosos laranjas, né? E sendo então utilizada para ocultar esse dinheiro, tá? Então, corretos aqui 2 e 3. São suspeitas as afirmativas 2 e 3 na letra B, que é a nossa resposta correta. Você tem que ter esse pensamento a mais, tá? Não só na profissão, não só na sua vida pessoal, mas para interpretar também as situações. Beleza? Então, são caracterizadas assim. Próxima questão fala o seguinte. Ó, esse aqui é um outro caso. Um cliente com renda mensal declarada de R$1.000 recebeu em sua conta corrente um depósito, uma transferência eletrônica, de R$50 mil. Neste caso, a instituição financeira deverá o quê? E aqui, como instituição financeira, ele está dizendo o profissional que atendeu este cliente, que é o gerente de contas ou que atende este cliente, beleza? Então, nesse caso, o que ele vai ter que fazer? Presta atenção. Reportar imediatamente para o COAF? Não, não é imediatamente. Sempre antes de tomar qualquer decisão, tem que ser verificado, levantadas maiores informações. Porque ele pode ter recebido uma herança, por exemplo. Talvez não seja nada demais. Faleceu um familiar, ele era o herdeiro, tá? Ou herdeiro de uma parte, e ele tem o direito a receber isso e foi depositado lá na sua conta. Tem que levantar maiores informações. Nunca antes reportar imediatamente, porque pode ser que você bloqueie toda a vida desse cliente, ele possa cobrar depois na instituição em juízo, tá? Fazer um processo contra a instituição porque você, o profissional, tomou uma decisão equivocada e não tomou a iniciativa de buscar mais, de pensar em segundo nível, que a gente sempre fala, e buscar maiores informações. Devolver o depósito e reportar o nome do cliente para o COAF? Não. Por que vai devolver o dinheiro? Ele recebeu, talvez sirva inclusive como prova, ou você vai devolver o dinheiro que ele recebeu como prova, tá? Para o próprio cliente. Ele vai pensar, opa, me descobriram aqui, né? Vou vazar dessa instituição. Letra C, reportar o nome para o IF somente após avisá-lo sobre essa ação. Então o cara praticou um crime, você vai lá, ah não, tá? Vou te avisar aqui que você vai ser investigado. Qual é a lógica? Você vai avisar o cara que tem um reporte que vai ser feito no nome dele para ele ser investigado sobre crime contra o sistema financeiro nacional. Você pode ser, inclusive, indiciado junto por participar, né, indiretamente da prática criminosa, porque você avisou o cara. Tá errado. Tá correto aqui a letra D. Levantar mais informações sobre o cliente e a origem do dinheiro, para verificar justamente essas situações, né, que ele pode ter vendido um carro, um terreno, uma casa, recebido de herança, né, partilha de... enfim, todas essas situações, tá? Antes de tomar a decisão, tem que ir atrás de maiores informações. Próxima questão. As instituições financeiras deverão guardar os registros sobre depósitos em espécie por meio de cartão pré-pago ou pedido de provisionamento para saque de valor igual ou superior a R$50 mil pelo prazo de quantos anos, tá? Antigamente, pessoal, era 5 anos, mas isso mudou lá em 2020, tá? Circular 3978 do Banco Central do Brasil
alterou a regra de 5 anos para 10 anos. E eles podem aumentar ou diminuir esse prazo a qualquer momento. Tá? Então, fiz uma operação aqui de acordo com o que está no enunciado. O meu banco tem que guardar essa informação por quanto tempo? 10 anos. Tá? Letra C é a nossa resposta correta aqui. Tá? Não tem muito o que falar, tá lá na circular do Banco Central do Brasil, de número 3978, que vocês, se procurarem, vão encontrar lá essa informação. Tá? Vamos pulando aqui, letra C confirmada, resposta correta. Próxima questão. Fala aqui, ó. A respeito dos aspectos, presta atenção, aspectos sociais de ASG, né, de questões ambientais, sociais e de governança corporativa, marque a alternativa incorreta. Então, de todas essas aqui, qual que não está de acordo com as questões sociais do ASG? Política e relação do trabalho? Claro, né? Isso faz parte, mas como a gente quer a incorreta, não serve pra gente. Normas trabalhistas? Tem nem o que falar. Relações comunitárias? Também. Mas combate à corrupção e suborno não é um dos aspectos sociais. E sim, uma das questões do G, do ASG, de governança corporativa. Tá? Isso faria parte, né, se a questão perguntasse de qual o combate à corrupção a suborno mais é parecido de todas as letras do ASG. Ambientais não, sociais não, mas de governança corporativa? Sim, porque ninguém quer ter um sócio, tá? Ninguém quer ter lá, nenhuma empresa quer ter um sócio, um colaborador, alguém na conselho de administração, na diretoria, que esteja envolvido com corrupção e suborno. Então, isso, tá? Combate à corrupção e suborno não faz parte ali do aspecto social, tá? Letra D, resposta correta aqui pra gente. Próxima questão, ó, já temos outro módulo aqui, tá? Então, a marcação a mercado, que atualmente é praticamente obrigatória, né, para todos os títulos de renda fixa, tem como objetivo atualizar, então marcar ali os preços dos ativos pelo quê? Então a gente tem a marcação pela curva, né, que seria basicamente observada e deve ser observada somente porque quem quer levar o título a vencimento, né, que diariamente ali não importa o que acontecer, você não vai se importar com as oscilações no preço do ativo, tá? Então, eu tenho um título de renda fixa prefixado que me paga 10% ao ano. Não importa o que acontecer, eu não vou vendê-lo antes. Porém, a gente tem esta marcação a mercado. E o preço desse título, ele oscila até o vencimento, porque ele é pré-fixado. Então, questões ali que envolvem o aumento da taxa de juros vão causar um impacto de redução no preço unitário do título. E quedas nas taxas de juros vão trazer um impacto de alta no preço do ativo. Isso é o básico que você tem que saber. Então, se você pretende, por exemplo, utilizar títulos pré-fixados que você tem ali a intenção de vender antes do vencimento, você não quer carregar ele até 3 anos adiante, tá? Você quer aproveitar momentos onde vai ter uma queda na taxa de juros para vender ele por um preço mais alto, você vai se preocupar com a marcação a mercado. Tá? Marcação na curva de juros, você vai levar o título a vencimento. E a marcação a mercado é justamente isso. Dadas as expectativas e variações nos preços dos ativos, ela vai definir pra gente o preço que esse título ele poderia ser vendido naquele dia específico. Então isso vai acontecendo diariamente. Beleza? Então, é pelo preço futuro da negociação dos títulos? Não. Pelo preço de venda descontado a inflação? Não. Pelo preço de compra acrescido os rendimentos, estaria mais aqui de acordo com a marcação na curva, tá? Mas a letra A, pelo preço em que o mesmo poderia ser vendido no dia em que você está analisando o preço dele. Então, comprei ontem ontem é difícil, né? Comprei há 6 meses atrás um pré-fixado. Se eu carregar ele até o vencimento, eu vou ganhar 13% ao ano. Mas hoje, tá, o mercado está projetando, por exemplo, uma queda nas taxas de juros. Então vamos supor que o juro vai cair de 12% para 10%. O que isso vai causar? Uma alta valorização no preço do meu título. Então, se eu vender ele hoje, porque a taxa básica de juros caiu,
pode significar que eu vou ter uma rentabilidade superior a esses 13% ao ano se eu carregasse ele até o vencimento. Se houve, né, uma alta nos juros, você vai ter uma queda no preço do seu título, justamente porque a expectativa, né, tá mais arriscado, o Tesouro vai ter que pagar mais para captar mais dinheiro. Então o seu título, hoje, como ele tivemos uma alta na taxa básica de juros, os pós-fixados podem inclusive estar pagando mais do que o seu pré-fixado. Então ele vai ter uma desvalorização e os títulos seguintes pré-fixados terão de terão que ter maiores taxas de juros para compensar o risco. Beleza? Então, letra A aqui pra gente é a nossa resposta correta, tá? Então, podemos seguir aqui. Sob a ótica do PIB, né? Sob a ótica do consumo. O PIB será a soma do quê? Consumo da família, investimentos, gastos governamentais, exportação deduzido à importação, e está correto o que se afirma, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? O PIB, que é a ótica do pela ótica do consumo, que é a majoritariamente utilizada, a gente vai ter o consumo das famílias, os investimentos que são realizados pelas empresas, os gastos governamentais e o que a gente chama de exportações líquidas, né? Que é a exportação subtraída à importação. A exportação líquida, ela pode ser positiva, quando nesse caso a gente mandou para fora, exportou mais do que a gente importou, do que a gente teve que trazer. E ela pode ser negativa quando a gente tem que trazer mais produtos de fora do que o que a gente mandou. Então, nesse caso, considerando o consumo, a gente vai ter que somar o consumo das famílias, os investimentos das empresas, com os gastos do governo, que seriam também investimentos do governo, com as exportações líquidas. Tá? Então, nesse caso, afirmativa 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Logo, todas elas são corretas aqui na nossa questão. Beleza? Letra A aqui pra gente, podemos seguir adiante. E aí a gente tem o IPCA e o IGPM, né? Então, comparando o IPCA e o IGPM, podemos afirmar que, então, nesse caso, o IPCA é o índice de preços ao consumidor amplo e o IGPM é o índice geral de preços do mercado. O IPCA, ele é calculado pelo IBGE, né, que é do governo. E o IGPM ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, que a gente chama de FGV, né? Então, nesse caso, como ele considera o índice de preços ao consumidor, ele não vai, de certa forma, ser tão amplo quanto o IGPM. O IGPM, isso aqui você tem que prestar atenção que é uma questão de prova. Qual que é a composição do IGPM? 60% é do IPA, do Índice de Preços ao Atacado, 30% é do IPC, do Índice de Preços ao Consumidor, e 10% é do INCC, né, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então percebe que 60% é do atacado. Então, nesse caso, pessoal, ele vai traduzir para a gente, de certa forma, uma inflação mais real do que o IPCA traz. Então, ambos os índices medem a inflação na ponta do consumidor? Errado. Devido à sua composição, o IGPM é fortemente influenciado pela evolução dos preços do atacado? Verdade. Então, se o cara vai lá fora comprar e os preços sobem lá fora, ele vai ter que vender por um nível de preço maior ainda aqui dentro. Ou seja, vai ficar mais caro. E esse aumento de preços vai influenciar num IGPM maior e uma inflação, nesse caso, mais real do que o IPCA, que considera uma cesta escolhida de produtos e serviços apenas aqui negociados no país, tá? Então, aqui pra gente, letra B é a resposta correta. O IGPM é utilizado pelo Copom para acompanhamento da meta da inflação? Não. O Copom, né, o Comitê de Políticas Monetárias, ele vai definir a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. E a Selic, como política monetária, ela pode ser elevada, tá? Que nesse caso a gente tem uma inflação de 2%, por exemplo, e vai parar em 13,75%, isso significa que o consumo está demais. Então, para reduzir o consumo, a gente tem a Selic sendo utilizada como política monetária. Porém, quando a gente tem uma inflação sob controle, baixa, a gente pode ter uma redução da Selic para estimular o consumo. Então, não é o IGPM. Letra D, devido à sua composição, são fortemente influenciados pela evolução dos preços no varejo. Não. O IPCA sim, mas o IGPM não. Correto aqui pra gente, de fato, a letra B. Belezinha? Próxima questão. A Petax, que é a média
é a taxa média de dólar à vista é apurada o quê, né? Então a Petax ela não é só para o dólar, tá? Então nesse caso pode ser uma taxa Petax de euro, por exemplo, né? Que é o quanto que a gente precisa ter de real para ter um euro, a medida oficial utilizada pelo Banco Central, tá? Ela é uma média simples, tá? Antigamente era ponderada, mas hoje é uma média simples. E ela é estipulada, né, com base nas tomadas de preço, que são 4 diárias, que o Banco Central realiza com os dealers de câmbio. Ele vai chegar lá e vai falar, ó, tô precisando comprar ou vender tanto valor de tal moeda. No caso do nosso exemplo aqui, dólar. Por quanto que você faz? Tá? Então ele vai tomar esses preços ali em 4 horários, tá? Das 10 horas da manhã até as 10h10, às 11 da manhã até às 11h10, do meio-dia, tá? Até meio-dia e 10 e da 1 da tarde até a 1h10, tá? Ele vai falar, ó, meus dealers de câmbio, né, que são principais instituições envolvidas em operações cambiais, ele vai perguntar, ó, preciso comprar ou vender tal possibilidade, tal quantidade, perdão, de moeda estrangeira. Qual é o preço que você me faz? Ah, eu te faço tanto. Ah, eu te faço tanto. Ele vai fazendo isso de uma para outra, tá? Então, letra A. Diariamente com base nas operações realizadas no mercado na última meia hora do dia. Não é a letra A, porque ele faz nestes horários específicos, tá? Letra B. Diariamente com base na média de todas as operações realizadas pelo mercado no dia. Não é todas, tá? Mas especificamente nesses horários. Letra C. Diariamente com base em 4 consultas realizadas durante o dia pelo Banco Central com os seus dealers de câmbio. Verdade, tá? Letra C aqui é a nossa resposta correta. E com base em 2 consultas na D, está errado. Porque são 4 consultas realizadas diariamente nestes horários que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, tá aí pra gente correta. Próxima questão fala o seguinte, tá? Eu vou passar meu spray e tomar mais uma água aqui, tá, pessoal? Porque minha garganta já tá indo pro beleléu, tá? E a gente tem mais muitas questões ainda para falar, tá? Vou ter até que dar uma acelerada para não ficar preso no prédio. Mais uma oportunidade, tá? Para você que faz parte dessas 686 pessoas que estão aqui com a gente e não deu seu like. Segue o exemplo das 366 pessoas e deixe seu like aí pra gente, tá bem? Não custa nada, né? Então vamos lá. Dê uma lida aí na questão e depois a gente corrige. Bom, se liga só. A melhor definição da taxa Selic é o quê? Ela é a taxa que define o rendimento das cadernetas de poupança? Poxa, beleza. Ela é uma das variáveis. Mas essa não é a melhor definição para ela, tá? Taxa básica da economia, letra B, sendo usada como referência para a determinação das demais taxas do mercado, tanto de empréstimo como remuneração das aplicações de renda fixa. Verdade. A gente costuma falar também que ela vai definir o quanto que custa o dinheiro. Então, para eu emprestar para um banco grande, por exemplo, eu vou receber um pagamento menor. Tá? Pode ser até 100% da Selic ou 90% da Selic. Para eu emprestar para uma instituição mais arriscada, eu vou ter que cobrar mais. Então o dinheiro que ela vai ter que me pagar vai ser mais caro. Então ela é sim a taxa básica e é utilizada para determinar as outras taxas do mercado. Tá? Indicador da taxa de juros de longo prazo não. E benchmark do mercado para aplicações no mercado financeiro. Não, ela é o benchmark para renda fixa, mas não para ações, por exemplo. Então letra B aí pra gente. Próxima questão. Uma política monetária é dita, tracinhos, quando injeta maior volume de recursos nos mercados e, com isso, aumenta o volume dos meios de pagamento. E quando em sentido contrário, ou seja, diminui o volume dos meios de pagamento, retraindo a atividade econômica, ela é chamada de quê? Então, quando a gente tem essa situação de injetar maiores recursos na economia, a gente está expandindo as operações, ou seja, estou reduzindo, por exemplo, a taxa de redesconto, a taxa Selic, né? Ou seja, empréstimos ficarão mais baratos. Estou expandindo. Isso, por regra, vai trazer mais dinheiro
para as pessoas, elas vão ter mais papel moeda, tá? Ou seja, vai ter mais dinheiro em circulação, tá expandindo. Porém, quando a gente diminui essa quantidade, a gente está retraindo, ou seja, restringindo. Não vou estimular a economia, vou colocar uma Selic em 15%. Financiamentos e empréstimos ficam mais caros. Ou seja, eu não quero estimular a economia, eu quero que ela encolha. Então eu vou, de certa forma, tirar papel moeda de circulação, porque não vale a pena a empresa fazer um financiamento. Não vale a pena o Gabriel financiar uma casa, financiar um carro. Tá? Então, nesse caso, ela é restritiva quando ela retrai e expansionista quando coloca mais volume em circulação. Tá? Então, letra D é a nossa resposta correta aqui. Tá? Seguindo adiante, pessoal, quanto à espécie, tá? Relacionado aqui a direitos e vantagens, as ações são classificadas como o quê? Tá? Então, a gente tem dois tipos. A gente tem as ordinárias, que são as ONs, e a gente tem as preferenciais, que são as PNs. Uma ação ordinária, ela vai te dar o direito de voto, tá? Ou seja, você vai ter a vantagem de votar nas assembleias, tá, dos acionistas. Você vai poder exercer o seu direito de voto. Quando você é um preferencialista, você vai dizer, mas eu não quero votar, eu quero um dividendo maior. Então, eu troco o meu direito de voto por ter preferência em um dividendo, um provento maior. Então, nesse caso, quanto à espécie, elas são classificadas como preferenciais ou resgatáveis? Resgatável não. Nominativa ou escritural? Poxa, não, porque a gente não está falando da forma de emissão, a gente está falando da espécie. Nominativa, ela é porque vai ser, vou fazer um IPO, né? Vai ser, então, você investidor que comprou ela no IPO, vai ser nominal a você. Tá? E escritural é porque vai ficar num registro eletrônico. Ordinário ou escritural? Não. Ordinário é uma espécie, mas escritural é uma forma de emissão. Mas ordinário e preferencial na letra C é a questão ali que tá, a alternativa que está correta, porque é relacionado com a espécie. E aqui, como ele deixa claro que ele quer saber sobre os direitos e vantagens, é isso. Lembra sempre, ordinária me dá direito a votar, preferencial eu troco o meu direito de voto para receber um dividendo, para ter preferência num dividendo maior, tá? No recebimento de proventos. Confirmando aqui, vamos para a próxima questão. A bonificação é um direito do acionista em receber ações proporcionais aos títulos já possuídos em decorrência de um aumento de capital de uma empresa mediante o quê? Tá? Então, olha só. A bonificação, ela é uma conversão, uma troca, assim dizendo, né? Porque lá dentro do balanço, na demonstração da companhia, ela vai ter lá um negócio chamado de reservas de lucros de exercícios anteriores, que são recursos, valores que ela não distribuiu aos acionistas e também não reinvestiu. E aí isso vai crescendo, vai ficando grande. E aí o que a empresa faz? Ela fica com isso num valor tão grande em um determinado momento que ela fala o seguinte, já sei, vou pegar e fazer uma troca. Vou pegar essas reservas de lucros, tá? E vou incorporar no meu patrimônio líquido, vou aumentar o meu capital. Dessa forma, eu vou bonificar os meus investidores, ou seja, eu vou dar a eles gratuitamente ações que eu vou emitir por conta deste aumento de capital, né, que eu vou trocar a reserva, tá? Eu vou dar ações e incorporar a reserva no meu patrimônio, certo? E aí, eles vão receber gratuitamente. Isso vai fazer com que a cotação caia, porque a gente vai ter mais papéis em circulação, tá? Mas isso não traz um lucro ou um prejuízo para o acionista. Ele simplesmente vai ter o direito de receber essas novas ações emitidas por conta da incorporação dessas reservas. Letra C é a resposta correta. Lucro ou prejuízo acumulado? Não. Reinvestimento dos lucros. Se está reinvestindo, significa que está investindo na companhia, em busca, né, de novos projetos, empreendendo em novos projetos, tá, para trazer e agregar mais valor para o acionista. Logo, não teria a reserva a ser incorporada. E retenção dos dividendos, o acionista ele não pode não ser privado do seu direito de receber dividendos. Beleza? E o dividendo ele vai ter que sempre ser distribuído se a empresa tiver lucro. Se não teve lucro, deu prejuízo, não tem dividendo.
tá bem? Mas ele não pode ser privado do seu direito de receber como sócio dividendos da companhia em uma situação onde ela traga lucro, beleza? Seguindo aqui, a respeito da tributação em day trade, cadê minha caneta? Em day trade, né? O que é o day trade? É uma operação que eu vou comprar um ativo no mercado em um dia e vou vender antes do fechamento no mesmo dia. Ou seja, uma negociação no dia, tá? E uma questão que vocês têm que ficar atentos é com a tributação. Porque a gente pode ter operações de day trade, que são só essas operações onde você compra e vende no mesmo dia, tá? E as operações normais, são todas aquelas que você compra e vende no dia seguinte, né? Ou em outros períodos futuros. A tributação de operações normais, que são todas aquelas não classificadas como day trade, elas são de 15% de imposto de renda que você vai pagar e um negócio que a gente chama de dedo duro, que é o imposto de renda retido na fonte, que ele vai ser de 0,005%. O imposto de renda que você vai pagar é sobre o lucro e o retido na fonte, nem operações normais, é sobre o valor total da operação, tá? Então vem de 0,005%, tá? E no day trade, ele é diferente. Como é uma operação de curtíssimo prazo, tem uma tributação maior, que vai ser um imposto de renda de 20% sobre o lucro e, no caso, 1% é retido na fonte, tá? Que é o dedo duro. Por que a gente chama de dedo duro? Porque a corretora onde você realizou a operação, ela vai reter esse percentual para informar para a Receita Federal que no seu CPF, no CPF do seu cliente, houve uma operação envolvendo títulos de valores imobiliários. Então, se você não declarar e pagar o imposto da operação, a Receita vai diretamente atrás de você e não da corretora, porque a corretora fez o seu papel e informou para a Receita, tá? Então a resposta correta aqui é a letra D. Próxima questão, sobre os CDBs, né, os certificados de depósito bancário, podemos afirmar, letra A, são títulos de renda fixa, os CDBs. Podem ser emitidos por prazos muito curtos, inclusive por um dia. Verdade, é o prazo mínimo, mas também para prazos mais longos, tá? Então, é uma possibilidade. O cliente corre o risco de crédito da instituição acima de 250 mil reais? Verdade, por conta que até 250 mil ele está coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, que garante títulos e operações realizados, né, emitidos por bancos e instituições financeiras. Podem ser pactuados com taxas de juros fixas ou flutuantes pós-fixadas? Verdade, taxa pré ou pós ou até mesmo um híbrido, né, são as possibilidades. Todas as afirmativas estão corretas? Verdade. Letra C aqui pra gente é a resposta correta, tá? Então, seguindo aqui, né, pessoal? Só confirmando, a gente chega na nossa 27ª questão. Título público federal, zero cupom, ou seja, ele não paga juros periódicos, negociado sempre com desconto sobre o valor de face. Então eu vou comprar um título hoje, que vai vencer daqui a alguns anos, ele vai me pagar um valor fixo, mas eu vou comprar ele com desconto. Ou seja, eu vou comprar um título que vence daqui a um ano e paga uma taxa de 10%. Tá? Esse valor do título, né, seria de 909,09, né? Ou seja, daqui a um ano eu vou receber 10% se eu manter ele até o vencimento e lá no futuro ele vai valer quanto? R$1.000, que é sempre o valor de face dos títulos. Tá? Então a gente está falando do quê? Letra financeira do Tesouro? Não. A LFT, que é o Tesouro Selic, ela é pós-fixada, te paga a variação da taxa Selic. Nota do Tesouro Nacional Série F, NTNF, ele é um prefixado negociado com desconto, mas ele te paga cupom. A cada 6 meses você recebe um juro, tá, lá na sua conta. NTNB principal, nota do Tesouro Nacional Série B principal. Esse cara é um híbrido, ele te paga uma taxa pós-fixada, que é a inflação, tá, que você não sabe quanto vai ser, por isso que é pós-fixada, e mais uma taxa pré-fixada no momento da compra, tá? A NTNB principal, ela não paga cupons. E a NTNB normal, sem ser a principal, ela paga juro. Mas a gente quer aqui o zero cupom negociado com desconto. LTN é a resposta correta. Letra do Tesouro Nacional, conhecido também como Tesouro Pré-fixado hoje em dia, né? Você compra ele com desconto sobre o valor de face, que é sempre de R$1.000. Ou seja, você pagar menos hoje, para caso mantê-lo até
o vencimento, você vai receber lá R$1.000, tá? E aqui a gente tem questão de tributação, tá? Um ativo de renda fixa possui vencimento daqui 720 dias. Porém, ele foi resgatado com 63 dias. Sabendo que houve rendimento e que o ativo será tributado como renda fixa, deverá ser cobrado uma alíquota D. Essa tabela aqui não tá lá na sua prova, que é a de produtos de renda fixa, tá? Que vai estar lá na sua prova é de previdência complementar. Então, um título de 0 a 180 dias tem uma alíquota de 22,5%. De 181 a 360, 20%. De 361 a 720, 17,5%. E prazos maiores, né, que 720, a partir de 721 dias, menor alíquota de 15%. Isso aqui considera dias corridos e não dias úteis, tá bem? Então, nesse caso, ele foi emitido para vencer em 720 e, porém, contudo, foi resgatado em 63 dias. No caso, letra B, né, que é a alíquota que vai ser cobrada, tá? 22,5%. Próxima questão fala o seguinte: no mercado de opções, né, derivativos, uma opção do estilo europeu pode ser exercida. Lembra sempre isso aqui. Opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento. A América é um país livre. Na Europa, tem horário para tudo. Então, tem um dia previamente específico, previamente designado. Então, opções do estilo americano podem ser exercidas a partir do dia útil seguinte, a qualquer momento. Tá errada a letra A. Letra B. Quando da distribuição de proventos? Não. Entre 16 e 999 dias corridos? Não. Mas como o europeu tem horário para tudo, é apenas no vencimento, né? E a maior parte das puts, que são as opções de venda, né, podem ser exercidas somente lá no seu vencimento. Correto aqui a letra C pra gente. Essa questão aqui fala de gráficos, né? E é um negócio que o pessoal patina bastante. Então, o gráfico abaixo representa a posição de players. Titular, que é o que tem direito de comprar ou vender, e o lançador, que é quem tem a obrigação de vender ou comprar do titular. O que esse gráfico representa, tá? Então, lembra sempre o seguinte: qual opção de compra, put, opção de venda? Americana ou europeia? Não, porque são os estilos, tá? Mas, olha só, na qual você tem o direito de comprar. E ela sempre vai começar de baixo porque o titular paga o prêmio. Tá? Ou seja, ele começa no prejuízo. Outra dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Imagina que aqui, ó, tá formando uma boca de jacaré. Call. Imagina ainda que, no caso do titular da call, no gráfico você consegue montar um T aqui, representando que se começa de baixo e vai para cima com lucro, é o titular. E que o lançador é quem começa no lucro, né? Você pode... Não ficou muito bonito, né? Você pode imaginar que a linha de cima é um L, tá? Sempre quando for operação de compra, você vai imaginar a boca de um jacaré aqui abrindo. Quando for a de venda, você vai imaginar que é um peixe, né? Porque é assim. Isso aqui é de put. Isso aqui é de call. E no caso da put, você vai conseguir imaginar no gráfico também o titular e o lançador. Só que aqui você vai ter um peixinho. Olha que bonitinho, né? Então, lembra sempre desse macete que você nunca mais vai errar questão de gráfico, tá bem? Então, chegamos aqui na metade, né? Não sou muito bom desenhista não, tá? Vamos seguir aqui, né, pessoal? Vou ter que dar uma apuradinha, senão eu vou ficar preso no prédio, tá? Então, eu vou focar aqui mais nas explicações de questões mais complexas, tá? Começando com essa. Um exportador faz uma operação de hedge com swap. Qual será a posição assumida por esse exportador? O exportador, ele manda para fora o seu produto, ou seja, ele vai receber em outra moeda. Se ele faz o swap, ele está fazendo uma troca. Tá bem? Então aqui a gente tem o nosso exportador e aqui a gente tem uma instituição financeira. No swap, uma das pontas vai ter sempre que ser uma instituição financeira. Posso fazer swap de investidor para investidor? Não.
Posso fazer swap de instituição financeira para investidor? Sim. De instituição financeira para instituição financeira? Pode. Então esse nosso exportador, imagina que ele recebe aqui em dólar. E ele acha que a taxa DI vai ficar maior, né? Vai ter uma rentabilidade, um percentual de rendimento maior do que o dólar. E aí a instituição financeira aqui está em DI. O que é que ele vai fazer? Ele vai chegar lá na instituição e vai dizer, olha, instituição, eu sou exportador, eu acho que o dólar vai cair e eu vou receber menos. Vamos fazer um swap? Vamos. Então o que é que vai acontecer? O exportador, ele vai pagar o dólar, enquanto a instituição vai pagar o DI. O que que isso significa? Tá? Imagina que o dólar aqui, tá? Ele teve uma rentabilidade de 7% e que o DI teve uma rentabilidade de 10%. O que que vai acontecer? Como é um contrato de swap, tá? O exportador, ele vai trocar o dólar pela variação do DI. Então, nesse caso, o DI rendeu mais, ou seja, temos aqui uma diferença de 3%. Como ele trocou a rentabilidade do seu dólar para receber o DI, ele vai ter que pagar essa diferença em cima do valor financeiro do contrato para a instituição. Então, se o DI ficar maior do que o dólar, o que a gente vai ter? Alguém vai ter que pagar. Foi feita uma troca, tá? Nesse caso, se o DI ficar maior do que o dólar, o que vai acontecer? Ele vai receber o DI ou ele vai pagar o DI? Ou ele vai pagar o dólar? Se antes ele estava ativo em dólar e ele trocou pelo DI, se o DI render mais que o dólar, como ele trocou, ele vai receber. Ele recebe o DI porque ele trocou essa rentabilidade com a instituição financeira. Ele se tornou, então, passivo em DI, passivo em dólar e ativo em DI. Certo? Certo, né? Porque em primeiro momento ele tinha o direito de receber o dólar, só que ele acha que o dólar vai cair. Como ele faz uma troca, ele troca a rentabilidade do dólar pelo DI. Beleza? E a instituição financeira? A instituição financeira vai ter que pagar o DI, né, para o nosso exportador. Isso significa que o que vai acontecer? Tá confuso? Então vamos lá de novo, tá? Vamos de novo. Isso aqui é complicada mesmo. Tá? Vamos excluir tudo. Olha só. Nosso exportador, ele está ativo em dólar. Se ele manda o seu produto para fora, ele vende para fora, o que vai acontecer? Ele recebe em dólar. Então, o seu produto que ele vende, ele recebe em dólar. Beleza? Só que ele fez uma operação de hedge, uma proteção utilizando o mercado de swap. Swap é uma troca. Então, se ele está se protegendo, ele está se protegendo do quê? Da alta ou da baixa do dólar? Se o dólar subir, ele ganha mais. Se o dólar cair, ele ganha menos. Entenderam? E aí ele vai lá numa instituição financeira e faz um swap. A instituição tem o DI. O que vai acontecer? Se ele está ativo em dólar e ele vai fazer uma troca, um swap, uma proteção contra essa queda no dólar, ele vai trocar a rentabilidade do dólar com a instituição financeira. E a instituição financeira vai trocar o DI pelo dólar. Como agora a gente teve então o swap, a troca, o nosso exportador, ele se torna não mais ativo em dólar, mas ele se torna passivo. E a instituição financeira faz o quê? Se ela estava ativa em DI, ela se torna passiva em DI.
Ou seja, ela paga o DI. Se a gente tem uma situação, de novo, onde o dólar, tá? E isso, pessoal, vai ser pago, essa troca de rentabilidades, é sobre o valor financeiro de um contrato. Mas, pela diferença das rentabilidades. Se o dólar deu 7% e o DI deu 10%, temos uma diferença de 3%. Ou seja, o DI ficou maior. Como ele trocou a rentabilidade do dólar pelo DI, ele vai estar recebendo DI. Ou seja, ele está ativo em DI. E na situação contrária, onde o dólar deu 10% e o DI deu 5%, por exemplo, a diferença é de 5%. Ou seja, se a rentabilidade do dólar ficar maior, ele paga. Se a rentabilidade do dólar ficar menor, ele recebe, porque ele fez uma troca dos indexadores, dos indicadores. No nosso caso, ele é um exportador. Ele vende para fora e recebe em outra moeda. Se ele está fazendo uma proteção, ele acredita que essa moeda que ele vai receber, por exemplo, o dólar, vai desvalorizar. Se vai desvalorizar, ele vai receber menos. Se receber menos, ele pode ter um prejuízo. Por isso que ele faz um hedge, uma proteção, uma troca dos indexadores. No caso, ele fica passivo em dólar e passivo em DI. Ele paga nas duas situações? Não. Ele fica passivo em dólar, mas ele fica ativo em DI, porque ele trocou as rentabilidades. Certo? Ativo em DI e ativo em dólar? Não. Ativo em dólar e passivo em DI, é isso que ele se encontra no primeiro momento antes de fazer o swap. Mas ele trocou. Ou seja, ele recebe o DI, mas ele tem que pagar o dólar numa situação onde o dólar valoriza, tem uma rentabilidade melhor. Beleza? Presta sempre atenção, porque o enunciado vai te trazer todas as informações que você precisa. Hedge é proteção. O exportador, de novo, recebe em dólar. Se ele está se protegendo, ele acredita que vai cair. Por isso que ele protege. Letra D pra gente, resposta correta, tá? Seguindo. As operações com ações realizadas no mercado a termo na B3 podem ter vencimentos com os seguintes prazos. A qualquer data antes ou após o vencimento? Não. Em no mínimo 16 e máximo 999 dias corridos? Verdade, tá? No máximo 999 dias corridos, tá? Não úteis, certo? Então, em períodos múltiplos de 30, 60, 90, 120, 150, 180 dias? Também não, tá? E, como eu falei, 16 no mínimo e máximo 999 úteis? Não, tá? Mas, letra B pra gente é a resposta correta, tá? No que se refere à tributação de derivativos, tá? Tributação de derivativos, a gente pode ter day trade ou operações normais. Então, por isso que vai seguir essa regra também, né? Então, não se pode compensar as perdas e ganhos de mercado a termo com mercado à vista para fins de imposto? Pode, desde que seja uma operação normal com operação normal. Não tem como você fazer day trade de mercado a termo, porque o day trade ele tem um período que você tem que comprar e vender no mesmo dia. O termo ele tem que ter pelo menos 16 dias de duração, certo? Então tá errado. No mercado de opções, os ganhos, exceto day trade, são tributados na fonte em 0,005%. Verdade, tá? Lembra, operação normal na fonte é retido 0,005% e day trade 1%. Letra B, resposta correta. Não se pode compensar as perdas e ganhos em opções de compra, opções de compra com opções de venda para fins de cálculo do imposto? Pode sim, né? Desde que seja day trade com day trade, operação normal com operação normal. E letra D, no mercado a termo, a tributação é menor quando há liquidação física dos contratos. Errado. Vai ser sempre, no caso, né, como não tem day trade de termo, sempre a regra de operação normal. Beleza? Letra B aqui é a nossa resposta correta. Ó, uma das principais diferenças entre os fundos de investimento fechado e aberto é que fundo de investimento aberto é aquele onde você pode solicitar aportes e resgates a qualquer momento. O fechado, você não pode fazer isso porque ele não permite esse tipo de operação. Então, se você é cotista de um fundo fechado, ou você aguarda o vencimento, ou encontra alguém no mercado secundário disposto a adquirir de você. Então, letra A,
Fundo fechado permite de resgate de cotas apenas no encerramento? Verdade. O resgate é apenas no encerramento, tá? Se você precisar dos recursos antes, você tem que acessar o mercado secundário, tá? Então, letra A é a nossa resposta correta. Fundo aberto permite resgate das cotas apenas no encerramento? Não. No mercado em fundos abertos, você pode, respeitando as políticas de aplicação e resgate, solicitar resgates e aportes a qualquer momento. Tanto no aberto quanto no fechado permite resgate de cotas a qualquer momento? Não. E o fundo fechado é exclusivo a investidores qualificados? Também não, tá? Resposta correta aqui, a letra A. A respeito dos FIC de FDIC, do Fundo de Investimento em Cotas de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, tá? O FIC, tá? Os FICs, seja de FDIC, de ações, de multimercado, de renda fixa, cambial, eles têm que investir pelo menos 95% do patrimônio em cotas do fundo. Então aqui a gente vai ter o FDIC, tá? Que tem que investir pelo menos 50% do seu PL em direitos creditórios, tá? E embaixo a gente vai ter o FIC, que vai ter que comprar cotas do FDIC. E o patrimônio do FIC tem que ser de 95%, tá? Pelo menos de cotas do fundo principal. Letra C aqui pra gente, tá? A resposta correta, não tem muito o que falar, né? Então, tá lá na regra da CVM. Próxima questão. Fundo ativo e passivo, respectivamente. O ativo, ele vai trabalhar para superar. Ou seja, ele quer ter um alfa, gerar um retorno, uma rentabilidade superior para o cotista. Por isso que ele tem uma gestão ativa. E o passivo, o que ele faz? Ele vai acompanhar a variação do benchmark. Então, por exemplo, um FIA que é ativo, ele vai buscar superar o seu benchmark, que é o IBOV, né, o Ibovespa. E um FIA passivo, o que ele vai fazer? Ele vai buscar acompanhar seu benchmark, que é o Ibovespa. Beleza? Então, o fundo ativo busca superar e o passivo busca acompanhar somente, tá? Resposta correta aqui pra gente na letra C. Certo? Seguindo então, tá, pessoal? Em relação aos objetivos do Chinese Wall, né, que é o que a gente chama de muralha da China, assinale a alternativa incorreta. Então, o Chinese Wall, tá, você pode imaginar lá a área de tesouraria, tá, que é quem vai fazer a gestão e trabalhar para rentabilizar o patrimônio da instituição financeira. Tá? Aí a gente tem aqui do lado uma muralha, né? Uma muralha da China. Por que isso? Porque é para segregar, para separar as áreas. Quais áreas? De tesouraria. Que é quem busca rentabilizar, de novo, patrimônio da instituição financeira. Mas separar por quê? Porque pode ter um conflito de interesse com a área de administração de recursos de terceiros, que é quem busca gerir o dinheiro dos clientes. Fundos de investimento, por exemplo. Então, nesse caso, não pode ter uma comunicação entre o setor de tesouraria com o de administração de recursos de terceiros. Por quê? Esse cara pode ter comprado um produto que deu ruim. Quanto esse, e pode chegar lá, gestor de fundo de investimento, compra esse produto aqui de mim, tá? Porque eu tô indo mal. Eu vou ser demitido se der ruim. Então eles poderiam fazer essas operações cruzadas entre eles. Justamente para que não ocorra esse tipo de situação, é que existe uma muralha da China. Então, qual que não é o objetivo do Chinese Wall, deste princípio de conflito de interesse? Tá? Então, segregar as atividades para evitar, então, situações de insider information, né, de utilizar-se informações internas, é uma segregação dos setores. Então isso aqui não serve pra gente. Segregação de atividades para otimizar os recursos do banco. Verdade. Você não pode ter ali segregação de atividades para otimizar os recursos do banco, tá? Isso é incorreto? Ela é uma segregação das funções para evitar os conflitos de interesse. Isso é correto, tá? Você não pode ter ali as duas
dos dois setores se comunicando, porque senão poderia ocorrer essa situação que eu expliquei, de compra esse produto de mim que depois eu te ajudo no futuro. Tá? Identificação e monitoramento adequado de situações de potencial conflito? Também, né? Porque se eles se comunicarem, pode ter um conflito de interesse. Então, qual que é a incorreta? A letra C. Segregação das atividades para otimizar os recursos do banco. Não é para isso, mas é para evitar potenciais situações onde a gente vai ter um conflito de interesse ou os gestores, né, o cara lá da tesouraria falando com o cara dos fundos de investimentos e recursos de terceiros para se ajudarem, né, numa situação onde um tem um produto ruim e quer vender para o outro para não afetar a sua performance, beleza? Seguindo aqui então, pessoal, pode-se dizer que um fundo de ações com valor de cota em D+1 e crédito em D+4, quando o investidor resgata o fundo. Então, o valor de cota em D+1 significa que será utilizado a cota do dia seguinte. D0 é o dia de hoje. D+1 é o dia seguinte. Beleza? D+2, são 2 dias à frente de D0. Tá bem? Então, com o valor de cota em D+1, a gente utiliza a cota do dia anterior? Não. Letra A e letra C podem ser retiradas. A gente vai utilizar a cota do dia seguinte. Certo? E em D+4, o que significa? Que vai ser realizado o resgate, né, o pagamento, após 4 dias ali, tá, de ter sido realizado a conversão. Beleza? Quinto dia útil? Não. Mas presta atenção, a CVM fala pra gente que após ter sido realizada a cotização, né, a descotização, transformação da cota em valor monetário, deve ser realizado o pagamento ao cotista em no máximo até 5 dias úteis. Certo? Só que aqui então, como foi em D+4, é antes do prazo estabelecido pela CVM, então está correta a letra B. Certo? Seguindo aqui então, estamos quase lá. Taxa de administração, para que ela serve? Para remunerar o administrador. Então, ela é cobrada com base no desempenho global? Não. Ela é cobrada sobre o desempenho mensal? Não. Sempre que vocês lerem desempenho, vocês vão lembrar da taxa de performance. Beleza? Taxa de administração, o fundo tendo uma rentabilidade positiva ou negativa, ela vai ser cobrada. A performance somente ser positiva. Certo? Que é para remunerar o gestor pelo bom serviço. Então, a administração, sobre o valor total da aplicação, dependendo do resultado é desempenho. A administração não é sobre desempenho, mas sim independente do resultado do desempenho, né? Se positivo ou negativo, vai ser pago lá por conta do administrador realizar esse serviço chato, que é o serviço burocrático. Então, a taxa de administração remunera o administrador. Beleza? Letra B, resposta correta. Aí a gente tem a taxa que é não obrigatória, cobrada com base no desempenho da carteira, em relação ao índice. Taxa de saída e entrada? Não. Lembra? Desempenho, resultado, é performance. E a taxa de performance ela tem que ser cobrada numa periodicidade de pelo menos a cada 6 meses. Tá bem? A administração está errada, não é com base no desempenho. Correta, pra gente, a letra D. Tá? Com exceção dos fundos destinados a investidor qualificado, a cobrança da taxa de performance é vedada em quais classes de fundos? Tá? Então a gente tem algumas situações onde pode ser cobrado performance de alguns fundos. Ele quer saber aqui em quais que é proibido. Então, renda fixa, longo prazo e fundo de ações, pode ser cobrado? Sim, tá? Pode ser cobrado em ações de longo prazo. Renda fixa, curto prazo e multimercado, quando destinado para investidor qualificado, pode ser cobrado também, tá? Renda fixa, curto prazo, referenciado e de ações, pode. Renda fixa, curto prazo, ser para qualificado, pode. E de ações também. Mas não pode no referenciado.
tá bem? Referenciado, ele vai ter lá a carteira composta pelos mesmos títulos que fazem parte do benchmark. No curto prazo, ele ainda pode ter alguns títulos diferentes para entregar uma performance maior. Mas no referenciado, não, tem que ser igual, beleza? Resposta correta, letra A pra gente, tá? Galera, deixa eu voltar aqui. Tá, mas a questão 40 é a letra D. Taxa não obrigatória cobrada no desempenho apresentado. A letra D é a correta. Beleza? Prestar atenção, hein, pessoal? Bora lá. Para aumentar a taxa de administração de um fundo de investimento, o que o administrador deve fazer? Para aumentar a taxa de administração, tem que ter aprovação dos cotistas. Ou seja, precisa de uma Assembleia Geral de Cotistas, colocar esse tema em pauta e debater. E para reduzir? Para reduzir não precisa, porque redução da taxa beneficia o cotista. Aumento da taxa prejudica. Então, letra A, como vocês estão falando, como vocês estão sem paciência aqui, tá? Precisa realizar uma Assembleia Geral para aumentar, elevar a taxa. Enviar a carta informando a alteração? Não, precisa ter a aprovação do cotista. Comunicar a alteração no site? Deve ser realizado depois da Assembleia. Alterar um regulamento e formulário de informações complementares? Deve ser realizado, sim, mas depois de aprovação do tema na Assembleia Geral, tá? Olha só, um fundo de investimento registrado na CVM que aplica os seus recursos exclusivamente em títulos indexados a índices de preço, com um prazo médio inferior a 60 dias, é um fundo classificado como e deve ter o sufixo, tá? Então, olha só. Quando ele for um fundo de curto prazo, ele vai ter um prazo, tá, médio, ponderado, menor do que 60 dias. E um prazo máximo dos títulos na carteira até 375 dias, conforme a CVM, tá? Quando ele for um fundo de longo prazo, ele vai ter um prazo maior do que todos de curto prazo. Então, deu um prazo médio ponderado de 70 dias, longo prazo. E o prazo máximo dos títulos que podem fazer parte da carteira, maior do que 375 dias. Então, é curto prazo? É um curto prazo, mas ele é de renda fixa. Então tá errado. Renda variável cambial? Não. Multimercado e simples? Não. Renda fixa a curto prazo? Verdade. Letra D, resposta correta. Tá? Olha só. Considerando a composição abaixo, indique a classificação do fundo conforme a instrução CVM 555, que ainda regulamenta, né, para nossa prova aqui os fundos de investimento. Então a gente tem aqui, ó, 20% em LFT e 20% em LTN, ou seja, 40% é em título público federal. 30% CDB e 30% de debêntures, 60% aqui está em títulos privados. Esse fundo é o quê? Ele é de renda fixa? Verdade, mas não apenas renda fixa. Ele é de ações? Não. Ele é multimercado? Não, porque ele compra apenas renda fixa. Ele é um fundo de renda fixa de crédito privado, tá? Para ser de crédito privado, pelo menos 50% do PL vai ter que estar em títulos emitidos por empresas privadas. Debêntures, CDB. O que é emissão privada? Tudo o que não é de emissão do governo. Emissão do governo é título público federal. Debênture e CDB não é título público federal. Letra B, resposta correta. Olha só, os fundos de investimento classificados como cambial, renda fixa e de ações, conforme a CVM, são diferenciados de acordo com o seu risco? Verdade. Por quê? Porque o risco do cambial pode ser o dólar, o euro, moedas. Renda fixa, o emissor pode ter maior ou menor risco. Emissor Americanas ou emissor é o governo? Né? O risco é o emissor. E de ações é o resultado da empresa. Se ela entregar um bom resultado, o que a gente vai ter? Uma valorização. É renda variável. Mesmo com bom resultado, a expectativa do mercado poderia ser maior.
e o resultado foi menor que a expectativa, vai cair o preço. Então é de acordo com o risco. São diferenciados de acordo com o administrador? Não. Não podem ser destinados a investidor qualificado? Podem. E possuem a mesma regra de tributação? Não. Renda fixa, cambial e multimercado segue a tabela regressiva, aquela de 22,5% a 15%. De ações é sempre 15%, beleza? Seguindo aqui então, próxima questão. A tributação semestral dos fundos de investimento ocorre nos meses de maio e novembro, tá certo? Por quê? Porque foi definido assim na instrução, tá? E ele é cobrado, né, o come cotas, nos fundos de renda fixa, cambial e multimercado. Fundo de ações não tem come cotas, beleza? Lembra sempre disso, que você não erra na sua prova esse tipo de questão, tá? A alíquota do imposto de renda auferido sobre rendimentos no resgate de cotas de um clube de investimentos que tem 70% da carteira em ativos de renda variável ED. Então, o clube, a gente chama ele de mini fundo de investimento em ações, mini FIA, porque pela regra, 67% do patrimônio tem que estar em ativos de renda variável, certo? Logo, a tributação dele vai ser igual ao do fundo de investimento em ações, que é de 15%. Letra A, resposta correta aqui pra gente, tá? Seguindo então, ó, um investidor aplica em um fundo de curto prazo e resgata após 380 dias. Qual a alíquota do imposto? O fundo de curto prazo, ele vai ter sempre como menor alíquota 20%, por conta lá da questão do prazo dos títulos, certo? Então, tem que ser um prazo médio ponderado de 60 dias e um prazo máximo, de acordo com a CVM, de 375 dias, tá? Porém, a Receita Federal do Brasil, ela considera como curto prazo aqueles que têm títulos na carteira em até 365 dias, né? Porque é o prazo que ela consegue tributar. A Receita não pode tributar 375 dias, porque é um ano e mais alguns dias, certo? Então, lembra, fundo de curto prazo, para tributação, 20%, tá? Pro longo prazo, tanto pro come cotas, quanto para menor alíquota, vai ser 15%. O curto prazo, o come cotas é 20% e a menor alíquota possível também é de 20% por causa dos títulos que fazem parte da carteira, tá? Então, com relação ao regime geral de previdência social, assinale a alternativa correta, tá? Então, entramos em outro módulo. O trabalhador com carteira assinada deve indicar se quer ou não aderir? Ele não tem escolha, ele vai ter que contribuir lá junto ao regime geral pro INSS. Trata-se de um regime de adoção voluntária por parte desses trabalhadores. Quem é CLT e tem carteira assinada vai ter que contribuir. Joyce, fundo de curto prazo, tá? Curto prazo, lembra? Prazo máximo de duração dos títulos da carteira, 375 dias. Para a Receita Federal, 365. O curto prazo vai ter sempre como menor alíquota 20%, justamente por conta dessa questão do prazo máximo dos títulos que fazem parte da carteira. Beleza? Voltando aqui, RGPS, INSS, Previdência. Aquele que trabalha por conta própria na letra C, que é o trabalhador autônomo, pode aderir e contribuir. Verdade. Ele pode escolher contribuir ou não com o regime geral, certo? Ele não é obrigado porque ele é autônomo. E é uma previdência privada? Não. Ele é a previdência oficial. Letra C é a resposta correta, tá? Seguindo aqui. Nos planos de previdência complementar do tipo Vida Gerador de Benefício Livre, VGBL, no momento do resgate ou do recebimento, a tributação incide sobre rendimento, valor aportado, resgatado ou rendimento real. O VGBL, ele é tributado sempre sobre o rendimento, na parcela apenas do rendimento. O PGBL, ele tributa o todo,
beleza? Lembra sempre desta regra aqui, tá? Que aí você não erra. PGBL é o todo, VGBL é no rendimento, tá? E aí, então, a gente tem o seguinte, uma diferença entre o PGBL e o VGBL é o fato que, como o PGBL ele vai tributar o todo, ele é indicado para quem faz a declaração do imposto no modelo completo, tá? Por quê? Porque no PGBL, como você tributa o todo, você tem um diferimento fiscal, ou seja, você deixa de pagar o imposto hoje, tá? Para pagar lá no vencimento. Você pode deixar de pagar hoje até 12% da sua renda bruta tributável anual. Como assim eu deixo de pagar hoje? Você abate lá na declaração o valor que você contribuiu. Então, se você recebe 100 mil reais, você pode deduzir até 12%. Ou seja, se direcionados para um PGBL, você informa eles lá na sua declaração completa, no modelo completo, e sua nova base de cálculo é 88. Você não vai pagar sobre a base de 100 mil, porque você direcionou 12% para o PGBL e vai, então, ter uma tributação do imposto de renda, tá? Sobre uma nova base de cálculo. 88. Você deixa de pagar sobre 100 hoje para pagar sobre o valor total que você acumulou no PGBL lá no futuro. Isso não pode no VGBL. Então, no VGBL é possível deduzir? Não. No VGBL é repassado ao participante todo o rendimento obtido? Não. Tá? No PGBL é repassado todo o rendimento obtido? Não. No PGBL você consegue deduzir até certo limite, de 12% da sua renda bruta tributável anual. O valor das contribuições da base de cálculo do imposto na declaração anual de renda, né? Do imposto de renda pessoa física. Então você deixa de pagar hoje para pagar sobre o todo lá no futuro, tá bem? Seguindo aqui então. É possível realizar uma portabilidade entre o quê? Tá? Então, eu estou num VGBL na instituição financeira A que me cobra maiores taxas. E lá na instituição financeira B, eu tenho outro VGBL que me cobra menos. Então, eu posso transferir de VGBL para VGBL? Posso, tá? Nunca cruzado. VG para VG, PG para PG. VG para PG, pode? Não. VG para FAP, que é uma outra forma de previdência que tinha antigamente. Também não. PG para Previdência Social. Não, tá? Sempre igual. VG com VG e PG com PG. Beleza? Não esquece disso. Porque o PG tributa o todo e o VG tributa apenas o rendimento, tá? Seguindo aqui então. Gabriel, eu sou uma pessoa assalariada que vou me aposentar daqui 12 anos e que faço a declaração completa de ajuste anual do imposto de renda. E eu decido contribuir com 25% da minha renda tributável para complementar a minha aposentadoria. Portanto, eu devo ser orientado a aplicar em... Galera, lembra, PGBL tributa o todo. E o máximo que eu posso deduzir, né, com o benefício do PGBL é 12%. Se eu colocar 13%, eu estou desperdiçando, certo? Então, 12% eu devo colocar no PGBL e o restante no VGBL. Ou seja, eu serei tributado nele, no VGBL, apenas sobre o rendimento. É melhor do que eu ser tributado apenas no rendimento do que ser tributado no todo. Então, dos 25%, 13% vão para o VGBL e 12% para o PGBL, tá? Então, até 12% da renda tributável em PGBL e o restante em VGBL? Sim. Com a tabela regressiva do imposto? Verdade. Por quê? Na tabela regressiva da Previdência Complementar, quanto mais tempo eu ficar, mais eu sou beneficiado, tá? Ela é uma alíquota que começa em 35% e quanto mais vai passando, né, ela pode chegar a 10%. Se eu ficar com meus recursos mais de 10 anos, eu vou ser beneficiado dessa menor alíquota. Como está dizendo que ele vai utilizar ali, pretende se aposentar daqui 12 anos, se ele utilizar a regressiva, ele vai ser mais beneficiado. Então, letra A pra gente. 10% no PGBL não utilizaria ao máximo o benefício do diferimento. 12% no VGBL não estaria utilizando. 10%
no VGBL e o restante no PGBL, estaria não otimizando assim o benefício do PGBL, tá? Então, 12 sempre que puder no PG e o restante no VG, certo? Seguindo aqui então. O Sr. Kleber contribui há 36 meses, né, 3 anos, em um PGBL com regime de tributação regressivo, ou seja, começou lá em 35% e vai regredindo até 10% com o passar do tempo. Sendo que o plano conta com um saldo de R$100.000. Qual o valor líquido a ser resgatado pela senhora Patrícia, sua esposa e única beneficiária em caso de morte do Sr. Kleber? Pessoal, nenhum valor a ser recebido? Errado. Receberá um valor de R$70.000? Errado. 100 mil? Não, mas sim 75. Por quê? De 0 a 2 anos, 35% de imposto. De 2 a 4 anos, 30%. De 4 a 6 anos, 25%, tá? Então, nesses casos do PGBL aqui, onde ele tem a tributação regressiva e temos um falecimento, o que vai acontecer? Para beneficiar e não prejudicar tanto a pessoa que vai receber os recursos acumulados por conta da morte do contribuinte, tem a regra que se ele falecer em até 3 anos da contratação do plano, cobra-se uma alíquota de 25% e não de 30%. Então, acaba tendo um benefício para quem vai receber. Se ele já tivesse recebendo, transformado assim em renda, né? Se fosse uma renda vitalícia, o contribuinte precisaria estar vivo para receber. Se fosse vitalícia conversível ao cônjuge, Patrícia receberia. Se fosse apenas vitalícia, não receberia mais nada de renda. Se fosse com um prazo certo, ela continuaria recebendo. Se não tivesse o prazo certo, encerraria-se o benefício, tá? Então, na acumulação, antes de transformar em renda, ocorre essa situação de ser beneficiado com uma menor alíquota. Se já tivesse transformado em renda, o que aconteceria? Dependeria ali da renda. Se fosse prazo certo ou conversível, sua esposa receberia. Se não fosse conversível ou por um prazo certo, cessaria a renda. Beleza? Fica esperto nisso, tá? Seguindo aqui. Acerca do viés conhecido como efeito de Framing. Marque a alternativa correta. O efeito de Framing, ele fala o seguinte: você vai ter uma reação de acordo com a forma que o problema for apresentado. Então, se eu te contar que 1 mais 1 é igual a 2, você vai ter uma reação. Se eu te contar que 1 mais 1 vezes 2 dividido por 2 vai dar 2, você vai ter outra reação. Então, o efeito de Framing, ele utiliza uma estimativa para comprar ou vender uma ação? Não. É a possibilidade de julgarmos uma probabilidade de um evento acontecer observando o quanto ele se parece com outro? Não. Ele é um atalho mental que se baseia em exemplos imediatos? Não. Mas ele se refere ao fato que a escolha é influenciada pela forma como ele é expresso. Então, se eu te explicar de uma forma, você vai entender de uma forma. Se explicar de outra forma, vai entender de outra forma. Beleza? Então, aqui pra gente é a letra C. Beleza? Então, a respeito da métrica conhecida como VAR, Value at Risk, é correto afirmar que, letra A, o VAR de uma carteira pré-fixado, né, o valor em risco é maior do que uma carteira de pós-fixado, considerando o mesmo valor? Sim, porque quando o juro sobe, o preço do pré-fixado cai. Quando o juro cai, o preço do pré-fixado sobe. Ou seja, eu tenho um risco maior, uma possibilidade de perder mais em uma carteira pré-fixada do que em uma carteira pós-fixada. Na pós-fixada, a rentabilidade ela se ajusta à taxa de juros. Na pré-fixada não, ela já é fixa e não muda até o vencimento. Beleza? Então, sim, aqui o risco vai ser maior. O VAR de uma carteira pós é maior do que o de uma carteira pré? Não, é menor. O risco calculado é probabilístico e não influenciado pela diversificação de uma carteira de ações?
ele é sim influenciado, tá, pessoal? E D, a diversificação tende a reduzir o VaR da carteira, né? Não somente isso, tá? Mas o VaR, o valor em risco, ele é mais utilizado para carteiras de renda fixa. Pode diversificar com ações? Pode, mas se não tiver renda fixa, você não teria assim um valor tão claro em risco. Beleza? Então aqui pra gente, letra A. Se o investidor pudesse escolher uma medida de risco que melhor indicasse a diversificação da carteira, qual seria? Variância, o quanto que varia em relação à média? Não. Erro quadrático médio, isso aqui é para definir, né, se uma carteira é ou não aderente ao benchmark. Desvio padrão é o quanto que desvia da média, mas a correlação é o que vai indicar para a gente se temos ou não uma diversificação. Porque a correlação, né, ela pode ser uma correlação igual a 1, ela pode ser uma correlação menor do que 1 e ela pode ser uma correlação igual a 0. Quando é igual a 0, a gente fala que não dá para justificar que porque A subiu, B também vai subir, ou seja, não tem relação. Quando é uma correlação menor que 1, né, podendo ser aqui até igual, aqui ó, que eu quis dizer, ela pode ser uma correlação até menos 1, isso significa que quando A sobe, o B cai. E quando ela for positiva, né, igual a 1, ela é perfeitamente positiva, certo? Mas a correlação, ela vai dizer pra gente o quanto que os ativos se movimentam na mesma direção. Ou seja, se é igual a 0, não temos como justificar que porque um caiu ou subiu, o outro vai subir ou cair. Quando for positiva, até ser perfeitamente positiva em mais 1, eles vão se mover na mesma direção. Então, quando o Itaú subir, o Bradesco vai subir. Mas quando ela é negativa, até ser perfeitamente negativa, isso significa que quando, por exemplo, a Ambev subir, a Taesa vai cair, ou vice-versa, né? Eles se movimentam na direção oposta, sempre. O que a gente busca? É uma carteira com uma correlação negativa, certo? Porque aí quando um subir, o outro vai estar caindo. Nunca vai estar na mesma direção. Ah, mas quando for positivo é muito bom. Por quê? Quando sobe, os dois sobem. Beleza, mas quando cair, os dois vão cair. Então não tem uma correlação, não tem uma diversificação, tá? Chegando aqui no final, pessoal, pode-se dizer que os riscos presentes, né, em CDB e ações são: CDB tem o risco de quê? De crédito, o emissor pode não te pagar. Liquidez, você pode não conseguir vender o título no momento que você precisa. E de mercado, porque o preço vai variar de acordo com a quantidade, né, de preços que você tem ali para aquele ativo. Beleza? E de ações? Você tem risco de crédito? Não, porque é renda variável. Você não tem o risco do emissor, ou seja, tem o risco de liquidez, tá? Que é a possibilidade de você transformar o ativo no valor monetário que você quer, e de mercado, porque vai ter uma flutuação, oscilação, tá bem? Então aqui a gente não tem risco de crédito em ações, certo? Então letra D, C e B estão erradas. E a letra A está correta, porque em renda fixa, em CDB a gente tem crédito, liquidez e mercado, e em ações a gente tem apenas liquidez e mercado, tá? Então, se a gente sabe o valor, ó, já dei a resposta aí, ó, valor da variância, né, de uma série histórica, podemos descobrir o quê? O desvio padrão. Por quê? Quando a gente tem a variância e a gente quer descobrir o desvio padrão, a gente vai fazer um cálculo. Tá? Qual o cálculo? Quando a gente quer encontrar o desvio padrão, a gente faz a raiz quadrada da variância. Tá? E quando a gente tem o desvio padrão e quer encontrar a variância, a gente faz a elevação ao quadrado do desvio padrão. Tá? Mediana, pessoal, é sempre um número que vai estar no meio. Tá? A média é uma média normal, né? Que pode ser simples ou ponderada. E a covariância, ela é a correlação, né? Só que com números ao infinito. Então pode ser infinitamente positiva ou infinitamente negativa no caso da covariância, mas é para relacionar os ativos também, beleza? E haverá uma diversificação do risco quando você aplicar 50% em ações do Bradesco e o restante no Itaú, se eles têm uma correlação de mais 0,9, quase perfeitamente positiva, né? Então, não. Para diversificar tem que ter uma correlação 0? Não.
Para diversificar, você tem que ter uma correlação mais próxima de -1, porque quando um subir, o outro vai cair. E assim eles vão sucessivamente, gostou da dancinha, né? Sendo compensados um pelo outro. Então a letra B é a nossa resposta correta. São do mesmo segmento. Pode ser do mesmo segmento, tá? Mas pode ter uma situação onde tem uma correlação que não é positiva, tá? Por conta do segmento de atuação. Beleza? Ah, vai atuar mais no pequeno empresário, enquanto o outro vai atuar mais no grande empresário. São do mesmo setor, mas atuam em classes diferentes de consumidor, tá? Então, letra B aqui é a nossa resposta correta. Pessoal, obrigado pela presença de todos aqui. Eu sei que foi cansativo. Boa sorte para todos que vão fazer a prova, mas antes eu tenho um aviso aqui. Para você que ficou comigo aqui até o final, o pessoal tá colocando para vocês aí o link no chat. 7 dias grátis de curso, tudo liberado para você testar, assistir a nossa aula, entender a nossa metodologia de todos os cursos da Top ali, tá? Na trilha do sucesso, você vai ter 7 dias grátis para testar todos os principais cursos preparatórios da Ambima, CPA 10, CPA 20, CEA e diversas outras, além de, claro, ter acesso a essas questões que a gente falou e mais uma quantidade muito grande. A gente tem quase 19 mil questões comentadas em vídeo nos simulados da Top Invest. Então, testa lá, porque além disso tudo, você vai ter suporte com professores devidamente certificados para sanar todas as suas dúvidas, outros cursos bônus como de matemática, tesouro direto, vendas para melhorar e alavancar a sua carreira. Todos esses cursos possuem certificado de conclusão que você pode utilizar como horas complementares na faculdade e você pode cancelar a qualquer momento, só entrar em contato com a gente, beleza? Então, clica aí nesse link, tá, que o pessoal tá postando para vocês, testa 7 dias e de novo, muito obrigado pela presença magnífica de todos vocês aqui comigo até o final, porque eu sei que foi cansativo ouvir minha voz, tá? Mas eu espero que vocês que vão fazer a prova, que tenha sido de grande utilidade e esclarecimento para vocês, tá certo? Boa sorte de novo para todos que vão fazer a prova amanhã ou durante a semana. Se você não vai fazer a prova essa semana, a gente se vê na próxima live e continua aqui com a gente. Se você não deu o seu like, dê o seu like aí, porque ajuda a gente a entender se vocês gostaram, se foi legal ou não, beleza? Então, boa noite, bons sonos e bons estudos para todos vocês e boa prova para quem vai fazer a prova, beleza? A gente se vê na nossa próxima live.